Então vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 7, onde nós estamos. E vamos fazer a leitura do versículo 14 até o 25. Romanos 7, 14 a 25. Eu vou ler. Pois, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então leia e entenda o que ele está dizendo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E eu? E nós que somos? Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Walter, esse é o nome. Vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, presta atenção, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Então quem é Paulo? E sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Esse mal não é demônio, não, é natureza da carne. Porque no tocante ao homem interior, olha lá, no tocante ao homem interior, lá dentro eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, olha lá, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Uma tradução diz miserável, a minha diz desventurado homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, olha lá, entenda isso. Quando ele está dizendo a mente aqui, é a mente, é o nosso espírito, mente e espírito. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, lá dentro eu sou escravo da lei de Deus. Mas e meu corpo? Mas segundo a carne, ele é escravo do quê? Da lei do pecado. Então, na semana passada, nós falamos qual a razão de ser da lei. Por que a lei foi dada, aquela lei escrita nas tábuas, onde Moisés trouxe as tábuas para o povo. Por que a lei foi dada? Vamos ler o versículo 7 de novo, do capítulo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, por que a lei foi dada? A lei foi dada para revelar a natureza humana, revelar o pecado na natureza humana. A lei foi dada para revelar que o homem tem mentira no seu coração, tem cobiça. Tem tendência a criar deuses, a ser idólatra, a ser desobediente, a ser mentiroso. Então, a lei foi dada para mostrar a natureza humana caída, depravada, e mostrar a incapacidade do homem em cumprir a lei, em ser perfeito diante de Deus. A lei revela a incapacidade do homem no pecado de se voltar para Deus. Revela a corrupção que existe no ser humano. O ser humano é revelado para a lei como estragado, incapacitado, pervertido, depravado, contrário totalmente aos princípios de Deus. Então entenda isso, olha, é uma grande revelação quando o crente descobre que ele é defeituoso, que ele é incapaz. Ele não consegue chegar no nível de Deus. É uma bênção quando ele descobre que as obras deles é manchada pela carne, que a santidade, por mais que ele esforce-se para ser santo, ele é incapaz de ser santo como Deus quer que ele seja.
Entende? Ele descobre, como diz lá na Velha Aliança, que a justiça produzida pelo homem é como trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia que ele se refere? A mulher, quando lá na Velha Aliança descia a menstruação para ela, ela punha panos, e quando o corpo dela expelia tudo aquilo, aqueles panos absorviam a imundícia saída pela menstruação dela. Então, está dizendo que a justiça produzida pelo homem é um trapo de imundícia. Então, quando a gente entende que nós somos defeituosos, errados, atrofiados, né? Mentirosos, nosso coração é uma coisa enganosa, muito enganosa. Não é? Eu tenho que ler algumas coisas com você para ir trabalhando, para chegar no ponto onde nós vamos explicar. Vamos lá, Mateus capítulo 15, eu já li isso muito aqui com você, preciso ler de novo. Quando Jesus fala a respeito do que contamina o homem, né? Os fariseus questionam Jesus, que Jesus comia a mão, os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, e na tradição dos anciãos tinha que comer sem lavar as mãos. Aí Jesus explica que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai de dentro, isso contamina. Então, Mateus 15, 19, o que ele diz? Ele diz assim: porque do coração, lá de dentro, procede os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Ele diz: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos ali para Marcos capítulo 7, Mateus, Marcos, que a lista ali é maior. Mateus, Marcos capítulo 7, do versículo 20 em diante. É o mesmo texto, mas a lista das coisas são maiores. Ele diz, Marcos 7, 20, e dizia: o que sai do homem, isso que é o contamina. Porque de dentro do coração dos homens, olha a coisa lá dentro. A lei veio revelar isso. O que Paulo diz? Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Então a cobiça é uma coisa que vem de dentro. Olha lá, ele diz: e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede lá os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, isso que contamina o homem. Então a lei foi dada para quê? Para revelar essa sujeira da natureza humana, revelar a corrupção que existe na carne do homem, o mal que habita no homem e a incapacidade do homem de ser perfeito diante de Deus e de agradar a Deus. Então eu preciso ter bastante clareza que eu vivo num grande conflito em mim mesmo. Todo crente nascido de novo, ele vive num grande conflito, porque falam para ele assim: olha, você não pode se irritar, você não pode ser nervoso, você não... quando você sente tendências a se prostituir, é um demônio, e de repente ele começa a viver tudo isso e sentir essas coisas, ele entra numa guerra, num conflito, num desespero, porque ele desconhece o que é a natureza dele. Então preciso entender que quando o homem pecou lá em Gênesis 3, Deus havia dito que ele morreria, ele morreu. Ele morreu no espírito. E o pecado que entrou nele destruiu a alma e destruiu o corpo. O homem é contaminado. A alma, corpo e o espírito dele é morto. Só quando ele nasce de novo é que é restituído dentro dele um novo espírito, mas esse novo espírito nasce numa alma destruída e num corpo morto. E quando ele nasce de novo, começa uma guerra dentro dele. Por quê? Porque ele passa a descobrir que tem duas forças. Lá dentro, no íntimo dele, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele não quer julgar as pessoas, ele não quer cobiçar. Ele não quer ser tentado a se prostituir. Ele não quer mentir, ele quer fazer tudo certinho, mas ele
descobre que no lado externo dele tem uma outra força, que quer fazer tudo errado, que quer desobedecer, que quer ficar nervoso, que quer mentir, que quer trair, que quer adulterar. Aí ele diz, mas meu Deus, eu sou crente, eu nasci de novo, eu quero amar a Deus. Mas ele encontra o homem exterior que quer fazer tudo ao contrário daquilo que Deus quer. Então ele começa uma guerra dentro dele. Por quê? Se ele não aprendeu isso, o que vão falar para ele? Vão falar que se ele tiver tentado a se prostituir, ele tem um demônio. Vão falar que se ele ficar irado, tem o demônio da ira. Disseram para ele que tudo que ele sente é demônio. Então ele vai entrar num parafuso. Por quê? Porque ele vai, às vezes, ficar irado, é um demônio da ira. Ele vai ser tentado a adulterar, olhar para uma pessoa, então é um demônio do adultério, ele vai achar que tudo é demônio, ele desconhece a carne dele. Então ele começa a entrar num parafuso, ele vai ter que ir toda semana para tomar um passe evangélico, para sai, porque ele acha que está cheio de demônio, ele não conhece o que é o pecado, o que é a natureza humana. Ele não conhece a força maligna que está na carne, que quer levar ele a fazer as coisas erradas, ele desconhece isso. Então, por que a lei foi dada? Para mostrar, homem, você é incapaz, você é condenado. Você, na carne, não consegue agradar a Deus. Então eles receberam a lei como uma coisa maravilhosa. Mas quando eles começaram a ouvir, não cobiçarás, não mentirás, né? Não dirás falso testemunho, não adulterarás. Eles começaram a descobrir que tudo aquilo eles faziam e não conseguiam parar de fazer. Então, virou aquele rótulo religioso que é nem os dias de hoje, né? Virou o legalismo de hoje. Põe uma roupa, um paletó, uma gravata, irmã não pinta a unha, não corta o cabelo, põe uma seta ali embaixo. Somos tudo santo. Mas a natureza, a víbora está lá dentro. Vocês estão entendendo ou não? Então o que eles fizeram na velha aliança? Não, nós vamos obedecer. Só que não obedeciam nada. Fizeram da lei uma coisa religiosa, aparente, para manter uma aparência, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Só um cumpriu a lei, foi Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Você sente essas duas forças em você ou ainda não nasceu de novo? Quem não nasceu de novo, se ele mentir para ganhar um dinheiro, opa, legal, dei maior sorte, eu menti. Ele não tem a nova vida. Né? Um homem que não nasceu de novo, que não é salvo. Passou uma mulher bonita, ele foi lá, se relacionou com ela, eu traí minha esposa, conta até para os amigos como se fosse a maior vantagem. Ele acha que no mundo isso é bom, isso é vantagem. Mas quem nasceu de novo é tentado. Que coisa maligna é essa? Uma mentira para mim ganhar um dinheiro, eu estou tão apertado, mas se eu mentir, faz mal para mim. Vocês estão entendendo ou não? Ele tem a nova vida. Então ele vai descobrir duas forças dentro dele, lá dentro. Uma força que ele quer amar a Deus, ele nasceu de novo. Ele quer ser fiel a Deus, ele quer buscar a Deus. E ele vai encontrar uma coisa externa, que quer fazer tudo ao contrário do homem interior. Quer ficar nervoso, quer desobedecer, quer ficar irado. É uma luta, uma guerra, o campo de batalha dentro dele mesmo. Por isso que o crente novo está desesperado. Por quê? Por quê? Por quê? De vez em quando me liga algum jovem e fala, pastor, e a masturbação, pastor? É o diabo, pastor. Eu falo, não é o diabo. Quantos anos você tem? 15, 16, você está com os hormônios à flor da pele. Não tem um demônio em você, é a tua natureza. Ele está, porque pastor é um demônio. Não é demônio, descubra o seu corpo. Vocês entendem isso ou não? Aí ele vai na igreja, você vai para o inferno, é o demônio. E o jovem, a flor da pele, os seus hormônios, tudo despertando. Ele vai achar que é um demônio, ele não conhece a natureza humana. Está bem claro isso que eu estou dizendo para você, por isso que precisa falar, ensinar, não é? Então,
Vamos ali para Gálatas, só para vermos as obras da carne. Gálatas capítulo 5. Isso aqui revela realmente o que é a obra da carne. O que a carne sente, o que a carne produz. E tem muito mais coisas, mas isso aqui são as coisas básicas. Então, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora o versículo 17, ele mostra essa grande luta que quem nasceu de novo, que quem é crente trava, e é até o fim da vida. Não é um dia, não é 2 dias, é até o fim da vida. Olha o que ele diz no versículo 17. Porque a carne, aquilo que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço. Então eu descubro uma lei que o mal está na minha carne. E agora? Olha o que ele diz. Porque a carne milita contra o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, essa é a grande batalha, carne contra espírito. Por quê? Porque você quer fazer tudo que é certo, mas a tua carne é uma guerra, ela quer que faça tudo errado. O Espírito Santo vem para te abençoar, para te libertar, mas a tua carne vem e rejeita tudo que é do Espírito Santo e quer que você faça tudo ao contrário. Aí você vai numa igreja, não pode, vai para o inferno, você vai ficar doido. Por quê? Entra numa igreja legalista que quer que você quer cuidar do tamanho do teu cabelo, da roupa que você põe, do seu sapato, e tudo isso é demônio, é pecado, vai para o inferno se não se vestir assim. É tudo doido eles ficam. Por quê? Porque eles desconhecem que é uma guerra, a grande batalha está em você mesmo, em fazer o que é certo, em fazer o que é errado. Essa é a grande batalha. Então, lá no homem interior, o que Paulo fala? No meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu descubro na minha carne uma coisa contrária que me prende na lei do pecado. Então é como se você fosse 2 pessoas. Lá dentro, prazer nas coisas de Deus. Mas na carne, a tendência para fazer as coisas erradas. Entende? Por isso que eu preciso aprender o Evangelho. Então, pastor, quando é que eu vou me aliviar? Deixa eu me precipitar na pergunta. Pastor, então quando é que eu vou ter um alívio disso? Por isso que eu preciso aprender o Evangelho, conhecer a minha natureza humana. E Deus vai interiorizando a verdade dentro de mim pelo Espírito Santo. E não, eu não vou mais fazer isso. Fala que você não vai fazer, que você acaba fazendo. Isso vai ajudar crente novo. Quando eu me converti, eu fumava cigarros. E eu ia na igreja, eu não conseguia parar de fumar cigarro. Toda a mão passava pela minha cabeça. Sai, demônio do vício. Mas não saía. Isso vai ajudar. Aí eu falava assim, eu vou parar de fumar cigarro. Eu jogava tudo fora na sexta-feira, ia na igreja no domingo, na segunda já eu comprava assim, tinha um lugar que vendia por unidade, eu comprava 1 ou 2, que era para não comprar um maço, senão eu ia fumar um maço. E não conseguia parar de fumar. Aí eu ia na igreja, comprava uma pastilhinha, uma coisinha, olha o santinho lá. Paz de Deus, paz do Senhor, né? Aí quando saía, não conseguia parar. Aí eu via lá, não, eu só aceitei Jesus, parei de fumar instantaneamente. Eu estou arrasado, eu não consigo ser crente. Até que um dia o Espírito Santo foi me libertando, e eu fiquei uma semana, falei, agora segunda-feira eu vou fumar. Mas não deu vontade, lentamente ele foi me libertando. Você pode falar, não faço mais isso. Você vai se decepcionar, vai fazer. Porque é a carne. Vocês estão entendendo ou não? E na medida que eu vou aprendendo o Evangelho, o Espírito Santo, meu homem interior vai crescendo. E eu percebo que eu vou sendo fortalecido com poder no homem interior. Então é aí que Deus vai me dando graça
para me libertando disso, meu temperamento vai mudando, e de vez em quando ele volta furioso. Sabe, eu vou tendo mais paz, mais liberdade, e a obra da carne vai enfraquecendo, enfraquecendo. Você está entendendo? No decorrer dos anos. Então, às vezes eu vejo pessoa numa aflição. Ai, pastor, é uma guerra, é um demônio. Eu fui, sabe? Ele não sabe nada das duas naturezas que ele tem. Uma natureza física, pecadora, e uma natureza espiritual. Ele não sabe nada. Tudo para ele é demônio. Então, conforme eu vou crescendo por dentro, a obra da destruição veio de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Destruiu. A obra de Deus é a mesma coisa, é de dentro para fora. Primeiro me dá um espírito novo, nasci de novo. Agora ele vai começar a trabalhar na minha alma e levar o corpo a uma submissão do espírito. Isso leva anos para você amadurecer. Então é fácil entender o crente criança. O crente criança faz um monte de coisa errada, fala que vem e não vem, fala que vai fazer, não faz, assume um compromisso, não consegue, uma hora tá, outra hora não tá. Aí ele quer uma igreja que pula bastante, então ele vai porque a carne gosta de pular, e vai rodar até amadurecer. Uma batalha, uma guerra. Você já descobriu as duas forças em você? Sim ou não? Se não sabe disso, não nasceu de novo. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele fala, a semana passada falamos o quê? Qual a razão de ser da lei? A lei foi dada por causa das transgressões, me revelou o defeituoso, o que cobiça, o que mente, o que é desobediente, o que tem tendência para idolatria, o que é inimigo de Deus, o que é contra a lei, pôs a sujeira do coração do homem para fora. Mas não dá força para mudar o homem. Então a lei se tornou o que? O ministério da morte, que executa. Tem que fazer tudo isso, não vai fazer? A lei condena. Coitado desses que querem se justificar pela lei, estão no Velho Testamento, ainda guardando sábado para ser salvo, estão debaixo de condenação, porque estão tentando se justificar por obras da lei. Por obras da lei, Paulo disse, ninguém será justificado. Então olha lá as obras da carne, vamos lá. Versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha lá, são opostos entre si, para que vocês não façam porventura o que vocês querem fazer. Entende? Então quantas coisas a gente quer fazer de bom, mas de repente vem um defeito e eu não faço o que deveria fazer. Eu tinha que orar um pouquinho, buscar a Deus na palavra, mas a carne tem uma coisa chamada preguiça, inquietação, e me rouba o tempo, e eu não plantei aquela semente, plantei o que a carne não queria. Vocês entendem? Semeia, mas a minha carne... Não, mas essa semana não, eu vou começar no estudo tudo direitinho, esse ano eu vou acompanhar, vem uma vez, vem outra, vai, daqui a pouco a carne fala... está muito atrasado, é muito longe, é isso, aquilo, venceu, não vem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A carne cria um monte de desculpinha, um monte de coisa. Veja bem, não estou condenando ninguém, estou explicando porque eu já passei por tudo isso, eu sei que é assim. Tudo é problema para a carne, tudo é difícil. Se alguém convida, olha, vamos no aniversário lá na Zona Sul, lá no Capão Redondo. Vamos, pega o carro, vamos, aniversário. Vamos no estudo bíblico, acaba 10 horas. Vai lá no Capão Redondo porque vai comer, beber, ficar feliz. Vai ou não vai? Pode, não tem problema que chega 1h da manhã em casa, amanhã é sábado. Aí vai no culto, uma dificuldade, sim ou não? Uma lamentação de Jeremias. Tudo é difícil. Tudo é problema. É a carne, meus irmãos. Quando eu falo assim, não estou condenando ninguém. Eu estou dizendo porque todos nós vivemos isso. A gente vive isso aqui. Então vamos lá. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos. Então você tem que entender. A tua carne é a tua maior inimiga, pior que o diabo, porque se você der ênfase a ela, ela sufoca a tua vida espiritual. E ela é perversa, totalmente escravizada e maligna. Continuando.
Aí ele fala, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora ele vai dizendo o que a carne produz, é o fruto da carne. Isso aqui não é demônio. Na igreja de hoje só fala de diabo, de demônio, de macumba. Tudo isso aqui para eles é demônio. Prostituição é demônio, impureza é demônio, lascívia é demônio, idolatria, inimizade é o demônio, os ciúmes é um demônio, a ira é um demônio, a discórdia, virou tudo diabo. Ele não é a carne, é o diabo. Desobediência é um demônio, o demônio da rebeldia. Tudo é um espírito, tudo é espírito. Vocês entendem ou não? É um espírito, tudo é um espírito. Eles não sabem o que é carne. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha lá, e Paulo vai dizendo, prostituição. Então, quando o casal crente que canta na igreja, que dança, quando eles estão namorando lá escondidinho, vão para um motel e transam, prostituição é obra da carne. Não, pastor, foi o demônio que... Não foi o demônio que te pegou, foi a tua carne. Vocês entendem ou não? Vão acusar o coitado do diabo, está assim, eu estou sendo acusado de tudo. Eles estão pior do que eu, me acusa de tudo, sou eu. Quando o marido traiu, adulterou, não foi o demônio, foi a carne venceu, foi cobiçando aquilo, plantando aquilo na cabeça, alimentando, né? E aconteceu já há muito tempo. Só que culminou-se naquele momento que se entregou. Então a coisa já vinha de longe. Então vamos lá, prostituição, impureza, lascívia, é o que a carne produz, idolatria. Mas idolatria, pastor, a carne é feiticeira. Olha depois de idolatria o que fala, ó, feitiçaria. Então a carne ela é atraída por santos, por deuses, por coisas misteriosas. A carne ela é muito atraída pelo ocultismo, né? Sim ou não? Aí tem uma curiosidade de ir numa macumba para ver como é. Tem lá uma cigana com as mãos todas sujas, vai ler minha sorte. Coisa que ela não consegue ler na mão dela a sorte dela, está toda suja e vai ler a sorte do outro. Tem a dona benzedeira, Maria Benzedeira, está constipada. Vai lá e chega lá. Uma mulher ascendente assim, pega uma faca, faz assim, e tá vendo? A dona benzedeira. A carne gosta disso. Não gosta. Gosta. Todo mundo fala, eu sou católico, mas o católico já foi no espiritismo, já foi na macumba, já foi ler a sorte, desce no metrô, tá lá. Mãe fulano de tal, amarro, desamarro, amor, trago em 7 dias, já foi praticar isso. Já foi ou não foi? E no meio da igreja, qualquer bobeirada que você faça, olha, é poder, a carne é atraída pela feitiçaria. Eles faz isso, faz aquilo, faz isso. Eles gostam, a carne é feiticeira. A carne gosta de santo, de acender vela, de missa dos mortos, de romaria, de sacrifício, de templos, de ídolos. Gosta. Gosta ou não gosta? Que a carne é idólatra, ela cria deuses. Um dos mandamentos, não farás para ti imagens de escultura, nem coisa semelhante no céu, na terra, nem debaixo da terra. Eu sou o Senhor teu Deus. É só um Deus, não tem nada disso. Não está na lei isso. Então é obra da carne. Então quando você vê, vamos deixar católico e espírita tudo de lado. Quando você vê igreja evangélica dando agorada, rosorada, chavinha da vitória, lencinho disso, perfuminho daquilo, terra daquilo, água do Rio Jordão, óleo ungido que vai mudar, passa na sua casa, é um feitiço isso aí. Tudo é uma macumba disfarçada, banho de descarrego, passar no corredor de Sal Grosso, tudo feitiçaria, que não é evangelho. Mas a carne gosta disso, gosta ou não gosta? Abre a bolsa das irmãs que vão num lugar desse, sai lá um pouquinho de óleo, sai lá uma chavinha, sai lá umas pétalas de rosa murchinha, sai lá um tijolinho, um salzinho, abre lá para você ver, tá tudo enfiado lá. Largou os santos, entrou para uma outra idolatria disfarçada. Não está tudo enfiado lá na bolsa dela, tá? De onde vem isso? Olha a natureza, olha a obra da carne, olha lá. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Inimizade é uma coisa
está na família, está em todo lugar, está entre marido e mulher, entre os irmãos, é uma inimizade. Inimizade é coisa da carne. Ah, mas entrou um demônio. Não entrou não. É o que a carne produz. A lei mostrou isso aí. Porfias. O que é porfias? Disputam um contra o outro. Fez isso para mim, mas eu vou. Sabe, aquela porfiar um contra o outro, né? Os ciúmes, as iras, ela fica irado. Caim ficou irado, caiu o semblante dele. Deus falou para ele: por que anda irado e caiu o teu semblante? Se você proceder bem, não vai ser aceito. Ele ficou tão irado que matou Abel, seu irmão. A Bíblia não diz: entrou um demônio em Caim e pegou, descontrolou e matou Abel. Não, a ira dele foi tão grande que ele matou o irmão. Olha a natureza humana, matou o irmão. Iras, discórdias, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Dissensões, as dissensões um com o outro, as facções, o partido. A igreja está dividida, tem 5 daquele que pensa aquilo, 5 daqui, um briga com o outro, que aquele briga com aquele, né? Os partidos. Nem fala dos políticos. Os partidos, né? Discórdias, as facções, inveja, bebedice, dissensões e facções. Invejas, bebedices e glutonarias. Isso aqui é coisa da carne, é a natureza humana, ela é assim. Ele é assim. Então, o crente nascido de novo, ele vive numa guerra, num conflito muito grande. Por quê? Porque ele tem duas naturezas, uma natureza carnal, pecadora, errada, e uma natureza espiritual, que nasceu de novo, um novo espírito, nasceu do espírito, é espírito. Então, os primeiros anos da vida do crente, ele quer mudar. Ai, socorro, ora por mim. Ele está que nem uma panela de pressão dentro dele. Ele não sabe disso, ora por mim. E vai numa igreja, é o demônio, é o diabo, fizeram macumba. Ela vai saber disso, mas eu preciso falar. Ligou uma irmãzinha lá da Bahia: pastor, eu estou vendo seus vídeos, tudo por WhatsApp, está maravilhoso, isso, aquilo. Mas sabe, pastor, eu estou falando assim, ninguém sabe quem ela é, para abençoar ela. Mas sabe, pastor, eu tenho uma depressão. Aí eu fui lá na igreja, a pastora lá revelou, fizeram trabalhos para mim. Entende? Vocês estão entendendo ou não? Fizeram trabalhos, disse por isso, não vai bem isso, não vai bem aquilo. Mas eu falei: mas minha irmã, Deus é maior que tudo isso. Dá para você ver que é uma crente nova que ainda está naquele conflito. Tem igrejas que causam até depressão nas pessoas. Sabia disso? Põe tanto medo nela. Fazem ela ser alvo de macumba todo dia. Né? Encapetam o marido da mulher, ou vice-versa. Põe demônio nos filhos. E fica tudo num caos na vida da pessoa. Fora aquelas falsas profetas que ficam revelando isso, controlando a vida dos outros por revelação. São as piores víboras que tem. Então eu falei para ela: mas Deus é maior que tudo isso. Mas ela está nesse conflito, não consigo ver. E às vezes, meus irmãos, uma boa parte das pessoas que não querem mais ir na igreja, elas cansaram dessa batalha alma e espírito. Sabe, essa batalha espírito e carne, elas cansaram. Antes de ir para a igreja, elas tinham uns probleminhas. Muitos me disseram: pastor, antes de ir na igreja eu era mais feliz do que agora. Porque agora eu vou na igreja, é só guerra. É só guerra e demônio. Eu não sabia de nada disso, a minha vida era até melhor, mas eu fui para a igreja porque falaram assim: olha, sua vida vai melhorar, mas eu só vivo em guerra, em depressão, em conflito. Não entende isso aqui. Nunca foi ensinada nada dessas coisas. Está bem claro isso na sua mente ou não? Está bem claro isso? Volta ao passado no seu começo de fé e você vai ver o quanto você passou por isso. Quantas coisas que veio na tua cabeça, o seu conflito emocional, a sua guerra, né? Dependendo da igreja que você passa, você fez coisas que parecia que era para Deus, mas era o homem te enganando, sabe? Você assumiu o compromisso com o maior bom coração, mas tinha tanta tramóia, sabe? Tanto conflito, até que a verdade do evangelho brilhou. Então
Então a carne é uma coisa odiosa para Deus. Quer ver o que Jesus Cristo disse? Vamos ali para João 6:63, um versículo que a gente lê bastante. Então Jesus diz no versículo 63, ele diz assim, ó, o Espírito é o que traz vida, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha lá, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são espírito e são vida. Aí mesmo em João, no capítulo 2, leia lá o versículo 23 em diante, aí mesmo. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles. Não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era o quê? A natureza humana. Então, muitas pessoas acreditaram em Jesus, mas Jesus não se confiava a eles. Porque Jesus sabia o que era a natureza humana. Ele sabia o que era a natureza humana. Está bem claro isso? Então vamos lá onde nós começamos. Lá. Romanos 7. Feliz do crente que descobre isso, que entende isso, vai libertar ele, vai ajudá-lo. Versículo 14. Ele fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então a lei, só alguém perfeito, espiritualmente perfeito, poderia cumprir a lei. Por isso que Jesus Cristo veio, ele era o homem perfeito, espiritualmente perfeito, e cumpriu a lei e nos libertou da lei. Então, a lei é espiritual, mas eu tenho uma natureza totalmente contrária ao que a lei pede. Olha o que ele fala. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. E estou vendido. Olha a expressão que Paulo usa. Vendido à escravidão. Eu estou vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual. Mas eu sou incapaz de cumprir. Eu estou vendido a uma escravidão do pecado. É incompatível. Eu não consigo cumprir a lei. E agora estou numa fria. Você entendeu esse versículo? A lei é espiritual. Só alguém perfeito espiritualmente poderia cumprir a lei. Mas eu sou carnal. Estou vendido à escravidão. Olha como é forte. Vendido à escravidão do pecado. Sou totalmente. A lei é para alguém diferente. Eu não consigo cumprir isso aí. E agora ele começa a descrever o que ele sentia. Não é possível que o apóstolo Paulo sentia essas coisas. Não. Olha, Pedro não falou nada disso. João não falou nada disso. Judas não falou nada disso. Tiago não falou nada disso. Nenhum dos outros escritores do Novo Testamento falou nada disso. Mas Paulo, que foi o mais profundo, que recebeu a revelação do Evangelho, ele falou isso e revelou. Olha o que ele diz, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, e sim o que detesto. Ele se programava, não, agora eu encontrei Jesus, eu vi Jesus, eu entendi o Evangelho. Porque a gente vê Paulo nas Escrituras como se ele fosse o grande santo perfeito que não tivesse uma natureza humana, só nós que temos, né? Parece que ele nunca passou as tentações e teve os mesmos conflitos que a gente teve. Porque ele foi especial. Não, ele foi especial, viu Jesus, mas passou a mesma coisa que a gente. Então ele se programava para fazer o bem. Não consegui fazer um monte de coisa errada. Ah, pastor, Paulo foi um santo de Deus. Foi. Como você é. Não, eu não vi Jesus, eu só vi pela fé no Espírito, não vi como Paulo viu. Mas a mesma justificação que ele recebeu de Jesus, eu também recebi.
O ministério dele foi gigante, o meu talvez nunca atinja, nem vai atingir. Mas da mesma forma que ele foi justificado, eu também fui. Ele não foi mais que eu. Porque o mesmo sangue que justificou ele, me justificou. Só que ele me ensinou esse caminho aqui. Então Paulo se programava para fazer tudo que é bom. Fazia tudo que era errado. Por isso, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Ter ministério, é melhor você não querer essas coisas. Por quê? Porque se não tiver bem morto na tua vida essas obras da carne, o que acontece com uma liderança que começa a entrar um monte de dinheiro na igreja e começa a crescer muito? Ele acaba pervertido pela carne, só vai dar ênfase ao dinheiro. Por que a igreja só fala de dinheiro como se fosse o centro do evangelho, não fala da cruz? Que a liderança, ela está tão envolvida na carne, nas coisas luxuosas, né? Ela não aceita o que Jesus Cristo disse: não ajuntais para vós os tesouros sobre a terra, onde os ladrões minam, escavam e roubam, mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Isso eles anulam na Bíblia. Eles anulam isso que Jesus Cristo disse: não podeis servir a dois senhores, porque você vai obedecer a um e desprezar o outro, ou vai amar a um e odiar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão e as riquezas. Isso Jesus não disse. E hoje você vê o evangelho que é só dinheiro e política. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Né? Um evangelho que só fala de dinheiro, de demônio, dinheiro. E a política entrou no meio da igreja e está corrompendo tudo. É a carne. É a carne. A carne é tentada. Por isso, a carne é tentada a querer ser famoso, a querer ser o grande vaso, o melhor revelador. A carne gosta quando todo mundo te procura e você revela, e todo mundo fala: olha, aquele é o grande vaso, aquele revela, vamos atrás dele, né? A carne gosta porque você deixa o evangelho de lado e começa a controlar as pessoas por suas revelações, suas falsas profecias, e o dinheiro começa a entrar. Quando você menos percebe, você já rodou, você já não é mais gente do evangelho. Você já prega uma outra coisa, progrediu, virou famoso e não dá mais para voltar para a cruz. Não quer perder o que ganhou. Você entende ou não? É a tentação de todo aquele que tem ministério, passa. Nossa, a coisa tá braba, né? Então Paulo diz no versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, meus irmãos, pensa bem, nós erramos muito todos os dias. Todos os dias nós podemos julgar uma pessoa e condená-la naquilo que a gente fala. Todos os dias a gente pode fazer mau juízo do nosso próximo. A esposa, no escondidinho da sua mente, pode fazer o mau juízo do marido, olhando para ele, tomando café e sorrindo. O marido pode... O mau juízo assim: é um chato, não fez isso, não fez aquilo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente pode estar reunido em família, um olha para a cara do outro: essa minha irmã é uma dose. Está pensando isso? É dose, discorda. A gente vai embora, desce o pau nele, estou. Ainda bem que só sou eu que faço isso, você não, né? Pastor, o senhor faz isso? Faço. Não quero, mais faço. Pastor, o senhor reclama? Ai, às vezes muito. Eu não quero reclamar, mas reclamo. Pastor, o senhor se irrita? Ai, meu Deus do céu, acho que mais do que você. Pastor, o senhor não pode falar isso, o senhor tem que manter aquela aparência de santo, sério, sorridente, com aquele paletó, para todo mundo ver o senhor e falar: nossa, ali vai um homem de Deus, grande homem de Deus. Não, meu irmão, isso é uma ilusão, uma mentira. O pastor tem que mostrar os seus defeitos, sua falha, e tem que provar que ele é como você. Só tem divergência no trabalho, tem que estar pregando aqui. Não, seja modelo, pastor. Não, eu não sou modelo, não olha para mim, não. O modelo é Jesus Cristo.
Não sou modelo de ninguém, modelo é Jesus Cristo. Eu também olho para ele. Ele é perfeito. Se tem alguma coisa boa para vir para você, vem de Jesus. De mim, você vai se decepcionar. Eu já me decepcionei comigo mesmo, imagine você. Você não quer ser o grande homem de Deus, que tem oração forte, o que o demônio vê e já sai correndo? Não. Jesus já fez tudo isso para mim. Ele é o homem de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Então vamos lá, continuando. Versículo 15 de novo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O que é isso? Então nós temos que viver na lei? Não. Se eu faço o que não quero, então a lei que Deus trouxe através de Moisés é boa, porque ela veio provar que eu faço um monte de coisa errada mesmo não querendo. Então a lei é boa, é santa. Ela exige de mim e prova que eu sou incapaz de cumprir. É verdade. Então a lei é boa. A lei é boa. Vocês estão entendendo? A lei espiritual é uma coisa boa. Então, se faço o que não quero, versículo 16, consinto com a lei que é boa. Agora olha que coisa, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas Paulo, agora deu um nó na minha cabeça. Você que fica irritado, Paulo, e você fala que não é você? É quem nós somos. Que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Esse que nós somos, Espírito. Deus é Espírito. Seus filhos são Espírito. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é Espírito vivificante. Então, o nosso eu, o nosso novo homem é Espírito. Só que está preso nesse corpo aqui. Então, quem é que faz a coisa errada? É o meu Espírito? Não, é minha carne. Então, quando eu descontrolo e faço, já não sou mais eu. No meu Espírito é o que eu sou. Mas a minha carne, que está o pecado nela, é que faz isso. Contra a minha vontade. Você já não queria se irar e irou contra a sua vontade? Eu não queria ficar irado e irei. A tua carne. Você é o Espírito. Mas a tua carne te levou a ter uma situação desagradável. Então não foi com o seu consentimento, porque o mal está aqui nela. Continuando. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha lá, não habita bem nenhum. Ô pastor, que é isso? Não é demônio isso? Não. Minha carne tem um programa programado para fazer tudo que é errado e cometer pecado. Está programado. O que é um programa? É uma coisa que já está feita para se desencadear e chegar num ponto X. Entrou ali, o resultado é aquilo. Entrou ali, já está programado. Não tem como fugir daquilo. É que nem a lei da gravidade. Soltou, caiu. Está programado, não vai parar. Soltou, caiu. Sim ou não? A carne está programada para isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, lá dentro, mas não consigo efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Coisa terrível a natureza humana. A gente pensa que é um pouquinho bonzinho, porque a gente se avalia olhando para as outras pessoas. Então, olha o que aquele fez. Fez isso, falou aquilo. Eu não tenho o hábito de falar aquilo. Eu estou me medindo com pessoas. Você quer fazer uma avaliação correta? Você tem que se avaliar se medindo com Jesus. Então você se desmorona. Você não é bom. Ninguém é bom. Ninguém é bom. O que Deus aceita é a perfeição de Jesus. O resto não serve. Não serve.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Versículo 19. Mas se eu faço o que não quero, olha lá, para você entender. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Ah, Paulo, não é você. Mas não foi o teu braço que fez? Foi. Mas não foi a tua carne que teve o ímpeto? Foi. Como você diz que não é você? Por quê? Porque eu estou no Espírito. Nascido da carne é carne. Só por revelação que você pode entender isso. Você está no Espírito. Então o Filho de Deus é esse Espírito, gerado pelo Espírito. Nascido do Espírito é Espírito. Só que ele nasceu dentro disso aqui, ó. Está num casulo aprisionado, trancafiado aqui dentro. Por isso que Paulo fala assim: estamos aguardando a redenção do corpo, o momento que eu vou sair desse corpo definitivamente, deixar esse lixo aqui na terra. A redenção do corpo. Só falta isso. Então Paulo está dizendo, essa coisa que me descontrola, que me faz errar, não sou mais eu não quero mais isso, eu sou espírito. Mas é o mal que está aqui, ó. É o mal que está aqui. E não adianta, meus irmãos. Você pega uma pessoa velhinha, ela é 2 vezes mula, de tão teimosa que é. É ou não é? Ô, velhinha teimosa! Sim ou não? Parece que quanto mais velho, a natureza piora. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Meu Deus, que coisa terrível. Não é terrível isso? A natureza. Você já viu o velhinho, daqui a pouco ele começa a falar. Eu estou falando porque é real isso. Todos nós vivemos isso. Não é para mal. A natureza. A natureza. Pervertido. Olha a carne ali. Gente ruim toda a vida. Não é porque ficou velho, não, porque é ruim mesmo. Tem novo ruim também. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, o que eu descubro? Então, ao querer fazer o bem, 21, eu encontro a lei. A lei, uma coisa que está programada. Encontro a lei que o mal reside em mim. O mal reside em mim, não é demônio isso. É essa coisa chamada pecado que está na minha carne. Essa natureza maligna, odiosa, pervertida, que Jesus Cristo disse: a carne para nada aproveita. Mas pastor, eu vivo aqui no mundo, parece que não é tão mal assim, mas no nível de Deus, quando Ele olha, a nossa natureza carnal não presta para nada, é um lixo. É uma coisa que fede, cheira mal, em decomposição. É assim que Deus vê. É assim que Deus vê, não tem outro jeito. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ah lá, agora ele divide as duas coisas. Olha o versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, lá no meu espírito, onde eu estou, onde o Filho está, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros o homem exterior guerreando contra a lei do meu espírito, uma luta lá dentro. Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Dá uma paradinha aqui que a gente já vai terminar. 2 aos Coríntios. Capítulo de número 4, nós já falamos muito isso aqui. Versículo 16. Ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Então o que ele está dizendo? Não vamos desanimar. O nosso homem exterior está se corrompendo, ele está envelhecendo,
ele está cheio de defeito, ele está em fase terminal, ele está, e nós estamos sentindo isso. O que é o indivíduo em fase terminal? Está se sentindo mal, é um conflito, é um desassossego, uma inquietação, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Olha os dois homens aqui que está em nós. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem estão sujeitas ao tempo, são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então ele está dizendo o quê? Nosso homem exterior está se corrompendo, ele está em fase terminal, está envelhecendo, está indo, essa lei do pecado está... Mas está acontecendo uma coisa simultânea lá no nosso homem interior, no nosso espírito está se renovando, se renovando. Se vocês entendem essa linguagem, já está esquisito isso. Isso é evangelho. Isso aqui tem que ser ensinado direto para as pessoas saírem das aflições. Dificilmente você vai ver alguém pregando isso. Sim ou não? Está ali a Vívia, você já tinha ouvido isso a não ser aqui? Nunca aprendeu, está há anos na igreja, nunca ouviu. Vocês entendem, não? Volta lá em Romanos 7 para nós terminarmos. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável ou desventurado homem que sou. Ele clama: quem vai me livrar do corpo? Olha aqui, corpo da morte. Como que esse corpo chama? Corpo da morte. É o resultado daquela morte que entrou pelo pecado. O corpo da morte. Quem vai me libertar desse corpo? Aí ele diz, aí ele se conforma e diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, com o meu espírito, eu sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, eu continuo escravo da lei do pecado. Nós só vamos ser libertos definitivamente quando sairmos desse corpo, quando sairmos dele. O que vai sair dele? O homem interior, que nem uma rolha. Vai ficar aqui essa carcaça miserável, podre, que tem nela a lei do pecado. E nós vamos estar libertos realmente. Por isso a morte para o crente é libertação. Não é perda, é ganho. É ganho. É ganho. Está claro isso na sua mente, queridos? Está claro isso aí na sua mente? Então é fácil de compreender as pessoas. Quando a gente compreende essa lei do pecado, então é fácil compreender o irmão mais fraco que está na igreja. É fácil compreender os filhos quando não querem obedecer a esposa, o marido, o vizinho. A gente fica um pouco com um tique nervoso, mas é fácil compreender. É fácil compreender porque a corrupção tomou conta do país e quem tinha que governar para o povo governou para si, roubou todo mundo. É essa natureza. E é fácil compreender que são tudo falsas essas promessas dos políticos que vai fazer isso. Nada, ele vai entrar lá e na carne ele vai roubar tudo. É fácil compreender porque existe o caos, o sofrimento, a doença, a morte, a miséria, o roubo. Não habita bem nenhum, não habita bem nenhum. Então não adianta Deus muda o mundo, melhora, não vai melhorar, gente, só vai piorar. Só vai piorar. E na semana que vem nós vamos entrar em Romanos 8:1. E agora, pastor? E agora eu me descobri em tudo isso, vou para o inferno? Você aceitou Jesus, foi justificado? Ainda que você passe por tudo isso, não há mais condenação para você. Não há. Mas pastor, eu ainda sou todo defeituoso, não consigo ser santo. Acreditou em Jesus, foi justificado? Não há mais condenação para você. Você foi liberto. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Tá bom, queridos? Então vamos terminar essa palavra por aqui, tá?